Corporações e organizações econômicas. A habilidade da aula de hoje, EF09-GE02. Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais e discutir as influências na vida da população em relação ao consumo, cultura, política, mobilidade, educação, entre outros, em diferentes regiões do mundo. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais. Perfeito, né? E falando aí sobre corporações e organismos internacionais, vamos ver um vídeo aí, falando aí, países da OMC representam 98% do comércio internacional. E aí a gente volta para dar início à aula. Especialidade da Argentina para o mundo, como os produtos agropecuários do Brasil, o café, a soja, o açúcar e as carnes, além de minérios como o de ferro. Mercadorias que fazem parte do comércio internacional, que no ano passado movimentou, segundo a Organização Mundial do Comércio, cerca de 15 trilhões e meio de dólares. Nesse mundo que a gente vive, os produtos, eles são as peças que são construídas. Você tem um produto que é feito na China, um outro produto que é feito nos Estados Unidos, um outro país apenas monta, o produto primário sai de um país. Então, você tem uma interligação muito grande entre os países membros da OMC. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995. Reúne 164 países, incluindo o Brasil. Eles representam 98% do comércio internacional. Mesmo com os avanços nos últimos anos, a maior bandeira da OMC continua sendo um comércio livre sem barreiras. O problema é a postura de alguns países como os Estados Unidos. Sob o comando de Donald Trump, a principal economia do mundo pode fechar as portas e dificultar a livre circulação dos produtos, o chamado protecionismo. A luta contra esta postura é um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio e um dos desafios que vão ser discutidos aqui em Buenos Aires, na Argentina, onde ocorre a 11ª Conferência Ministerial da OMC. A expectativa é sobre os próximos passos dos representantes dos países que fazem parte da OMC. Para este especialista, a reunião deve avançar num tema que é consenso entre os países, a facilitação do comércio. Então, por exemplo, padronização de processos nas aduanas, redução dos tempos que as mercadorias fiquem nos portos. Então, são temas ligados à facilitação do comércio, que ninguém, em princípio, é contra. Outro tema da 11ª Conferência Ministerial da OMC é a regulamentação do comércio eletrônico. Ele já responde por 23% do total de bens e serviços comercializados no mundo. Investimentos, compras governamentais e acesso a mercados também estão entre os assuntos do encontro, que ainda deve reforçar o compromisso dos países com as regras internacionais. O que se espera é que haja uma convergência por parte dos países membros no sentido de se avançar na direção, se avançar na direção do desenho e do cumprimento dessas disciplinas, e 2, do fortalecimento da OMC enquanto instituição disciplinadora. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Nesse momento nós estamos, portanto, analisando os outros, em conjunto com os outros ministérios, MIDIC, MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível em Buenos Aires fazer o anúncio político da conclusão das negociações. É isso aí, né? O vídeo é de 2017, né? Então ele citou aí o governo
dos Estados Unidos, de Donald Trump, né, que não é só no governo dele que se fez e que se faz ainda essa questão do protecionismo, e os Estados Unidos não é também o único país que faz isso, são vários países que tentam aí de alguma maneira, né, burlar aí o comércio internacional, fazendo proteção ao seu próprio produto para concorrer com produtos de outros países, né? Então a Organização Comercial do Comércio, nessa Organização Mundial aí do Comércio, né, ela veio para isso, né? Ela até substituiu uma outra, que é o GATT, né, que fazia mais parte de países da Europa, né? E aí, a partir de 1995, tenta, né, de alguma maneira, acordos comerciais e tentar evitar essas barreiras que são colocadas aí, né, de país para país, né, para tentar dificultar aí o acesso e favorecer, logicamente, os seus produtos, tá? Vamos lá ver algumas organizações, começando aí, né, ver o que é órgãos multilaterais. Então, vamos lá. Organismos ou organizações internacionais podem ser conhecidas também como instituições multilaterais, criadas em conjunto com as principais nações do planeta, com o objetivo de trabalhar em comum. Esses organismos apresentam desenvolvimento em diferentes áreas da atividade humana. Por isso que nós chamamos de instituições multilaterais, porque ele retrata em vários aspectos, tanto da sociedade como da economia, né? Então nós temos diversas organizações internacionais que tentam, de alguma maneira, né, tratamentos, né, mundiais, né, de diversos assuntos, até, né, para tentar fechar de uma maneira e tentar fazer uma igualdade entre os países, que a gente sabe que, né, muitas vezes isso não acontece, né, tanto na parte econômica como na parte social, tá certo? Uma das principais organizações internacionais que nós temos é a ONU, né? Então vamos ver aí, né, alguns dados da ONU aí. Então, a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização internacional fundada em 1945, né, logo após aí a Segunda Guerra Mundial. Atualmente composta por 193 Estados-membros, a ONU e seu trabalho são guiados pelos propósitos e pelos princípios contidos em sua Carta de Fundação. O principal objetivo da ONU é a paz mundial, né, evitar-se guerras, né, conflitos entre países, porque nós tivemos aí 2 grandes guerras mundiais, inclusive após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, já tinha sido fundado a Liga das Nações, né, com o intuito de se manter a paz, mas era um período, principalmente no continente europeu, na qual os países ainda tinham interesses em territórios, né, uns dos outros, né, e se terminou a Primeira Guerra Mundial meio com resquícios, né, de estilos vingativos de um país para o outro, e logicamente com o passar do tempo, né, nesse período entre guerras, acontece a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações não deu certo, ela foi destituída logo em seguida, né, houve conflitos internos na Europa, até que em 1939 se decretou a Segunda Guerra Mundial, terminando aí em 1945, e já com a Organização das Nações Unidas sendo formada e, logicamente, com esse objetivo concreto, né, de se fazer aí, permanecer essa paz mundial, que a gente sabe que muitas vezes, né, ela foi quebrada com alguns conflitos que ocorreram aí em alguns anos e que ainda continuam ocorrendo em algumas partes aí do planeta, tá? Vamos ver lá a OMC, né? A gente viu aí no vídeo sobre a OMC, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, porque ela é uma das organizações mais importantes do planeta, porque trata da economia e trata do comércio mundial. Então ela engloba aí os países que são aí, na realidade, 164 membros, que a gente viu no vídeo, né? E pelo mapa a gente vê aí, né, os países em verde, que são os membros, né, os membros associados ou membros efetivos da OMC. Os que estão em azul também são membros efetivos, membros associados, que fazem parte aí dos 164 Estados-membros, né, que está em azul porque aí está mostrando a União Europeia, tá? Os que estão em amarelo são países observadores, que não fazem parte dos membros associados e que muitos deles têm interesse em participar. Só que tem que seguir algumas regras, tem que atingir alguns objetivos que a própria Organização Mundial do Comércio faz com que esses países se alinhem, né,
ao perfil de um país que tenha que participar de uma organização comercial e que faz parte do planeta. E que muitos desses observadores ainda não atingiram esse perfil, tá certo? E aí nós temos em vermelho, né, no mapa, os países não membros da Organização Mundial do Comércio por motivos políticos, por motivos econômicos, né, por alguns motivos aí que fazem com que eles não queiram, né, não é a OMC, muitos deles não querem participar aí da Organização Mundial do Comércio, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que tem uma outra ideologia econômica e tem, né, uma política diferente da maioria dos países, tá certo? A sua sede é em Genebra, na Suíça, né, porque a Suíça é considerada aí um país neutro, né, então é importante retratar isso, né, desde lá de períodos aí das guerras mundiais, a Suíça já tinha essa questão aí, apesar da Suíça aí fazer parte hoje da União Europeia, tá certo? Então a Organização Mundial do Comércio, ela tem uma grande importância, são boa parte, a maioria dos países do mundo, e o comércio tem que entender que ele não tem uma jurisdição, né? A OMC ela não vai julgar, né, se um país cometer, por exemplo, um protecionismo, como foi citado no vídeo, né? Mas ela pode fazer com que esse país sofra sanções, ou seja, alguns bloqueios, principalmente comerciais, de se evitar que um país comercialize com o outro, mas ele não vai poder julgar, né? Ele pode até cobrar uma multa, né? Mas ele não vai poder julgar porque ele não tem poder de jurisdição, tá certo? Esse que tem que deixar bem claro, como esse próximo, que é o Conselho de Segurança da ONU, né, que diferentemente da OMC, que trata do comércio, ele vai tratar de questões de guerras e de conflitos entre os países, né? Então o Conselho também foi criado em 1945, né, no final aí da Segunda Guerra Mundial, que aí sim, esse conselho, né, que é um membro aí da ONU, faz, né, o claro objetivo de manter a paz mundial e a segurança internacional entre os países, tá? Então ele vai ter lá sanções econômicas, ele que autoriza, envio de missões de paz, uso da força, e é considerado o órgão mais importante da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU, ele tem 5 membros efetivos, né, que é os Estados Unidos, né, a Rússia, que substituiu a União Soviética, a França, o Reino Unido e a República Popular da China. E os outros 10 são associados não efetivos que vão se revezando ano a ano. Então, de ano em ano, são escolhidos 5 membros que fazem parte desse Conselho de Segurança da ONU, que totaliza 15. Mas lembrando que esses 5 efetivos que tem eles, né, somente eles têm direito a veto, não é voto, é veto, ou seja, vetar um conflito no planeta, tá? Porque muitas vezes você fala em voto, no caso é veto. Então se tem uma discussão muito grande nessa relação. E a gente sabe que existem conflitos, por exemplo, entre Estados Unidos e a China de ordem econômica, que existem resquícios ainda das guerras que a França fez contra a Inglaterra. Tudo isso aí vai, né, gerando aí uma certa intriga entre esses 5 membros. Então muitas vezes os Estados Unidos querem invadir lá, como aconteceu na guerra do Iraque, né, que ele vai invadir, países vetaram, inclusive 3 países vetaram, né, a introdução do exército dos Estados Unidos e o exército da OTAN no Iraque. Mesmo assim os Estados Unidos invadiu. Por isso que eu falo, o Conselho, ele pode até colocar sanções, mas na hora de julgar, de condenar, ele não tem esse poder. Apesar que ele tem, sim, né, tribunais, né, que vão julgar pessoas, indivíduos, como aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu na Guerra da Iugoslávia, como aconteceu na Guerra da Bósnia, vários exemplos aí de punições a presidentes, a generais de guerra, mas que na realidade o país mesmo, ele não tem essa jurisdição aí para estar condenando. São, na verdade, situações difíceis até da ONU, né, tá se retratando, porque quando você fala em Estados Unidos, você está falando aí da maior potência mundial. E quando você fala também da China, também é uma potência econômica. Então é difícil de você, né, fazer aí tipo assim, vamos dizer assim, um bem bolado entre os dois países aí que são potências, queira ou não, são potências, né? Valeu, Ju, pela parceria. Tamo junto. Forte abraço a todos, não esqueçam de avaliar essa aula e um coraçãozinho
que não é coração, mas vai de coração para vocês, em especial para o Rodrigo, que é o nosso diretor aí da manhã, que ele pediu um coração especial, então vou dar um coração especial para ele. Bora!